Olá, meu nome é Rafael Gomes da Silveira, sou professor de Química do Instituto Federal Goiano, Campos Ceres. Fui convidado para falar com os alunos, participantes do segundo encontro de Química do Instituto Federal Baiano. Vou apresentar para vocês o uso de algumas técnicas de caracterização de metalofármacos e análises computacionais. De forma geral, essa apresentação ela tem o objetivo de mostrar desde o planejamento de um composto, a síntese e caracterização e avaliação de algumas propriedades. Alguns softwares que eu vou apresentar eu uso no curso de licenciatura em Química, no primeiro período. Eu ensino meus alunos a utilizarem, que são softwares que ajudam muito a vida do químico, principalmente do estudante de graduação em Química, na hora de fazer relatórios, desenhar estruturas, avaliar algumas propriedades. Se tiver alguma dúvida, podem anotar no final da apresentação, a gente vai ter um tempo para conversar. Bom, começando aqui, esse trabalho ele foi desenvolvido dentro da química bioinorgânica. A química bioinorgânica ela é uma área de interface, onde a gente vai ligar os conhecimentos da química orgânica com os conhecimentos adquiridos na química inorgânica. A química orgânica ela é característica dos compostos aí, formados principalmente por carbono e vários grupos funcionais. Esses grupos funcionais apresentam características químicas específicas que os químicos inorgânicos utilizam para modificar as propriedades de alguns compostos metálicos, principalmente na química de coordenação. Bom, a química bioinorgânica, ela estuda toda a tabela periódica, ela avalia qual é a função de cada átomo dentro de um organismo vivo, seja ele metal ou não metal. Já são conhecidas algumas propriedades de alguns elementos que são essenciais na formação de organismos. Alguns elementos são tóxicos na maioria dos organismos conhecidos. Alguns elementos pode ter uma função biológica que ainda não é bem definida, e alguns elementos que apresentam propriedades radioativas também têm aplicação em alguns sistemas biológicos. Só para deixar um pouco claro, a química de coordenação, o que é o objetivo do estudo aqui, são compostos onde a gente vai ter uma espécie central, que vai ser um átomo ou um íon carregado de um metal, e nesse metal a gente vai ter algumas espécies químicas ligadas. Essa aqui é uma representação de um complexo de níquel com ligantes amônia, 6 ligantes amônios num ambiente octaédrico. Quando um químico inorgânico olha para a estrutura, ele consegue avaliar algumas propriedades, como geometria, qual é o centro metálico, qual que é o tipo de ligante, se o ligante é monodentado, bidentado, qual é a carga do complexo, qual é o tipo de contraíon. Na nossa apresentação aqui, é bom deixar bem claro que na química de coordenação nós temos que um metal ele vai ser o ácido de Lewis e o ligante vai ser a base de Lewis. Então eu espero que o centro metálico deficiente de elétrons, com capacidade de receber um par de elétrons, e o ligante que deve possuir átomos com pares de elétrons livres para ligar esse metal, certo? Bom, a química bioinorgânica ela é uma área extremamente importante porque nós já conhecemos vários complexos metálicos que têm função biológica. Aqui eu vou mostrar dois, principalmente para vocês. Esse complexo aqui, que é uma proteína, a hemoglobina. Dentro da hemoglobina nós temos uma região que forma esse hemicofator. É um complexo metálico, um complexo de ferro, que é extremamente importante nas trocas gasosas. Depois a gente pode falar um pouco mais, caso tenham alguma dúvida. E essa estrutura aqui o átomo do ferro metálico.
E essa estrutura aqui da vitamina B12. A vitamina B12 é um complexo de cobalto que é extremamente importante em alguns processos metabólicos no sistema nervoso central e no correto funcionamento das células vermelhas do nosso sangue. Tá? Então, se a gente tem essas estruturas, né, com um papel tão importante, a primeira pergunta na química bioinorgânica que deve ter surgido foi: se existem compostos metálicos com funções biológicas, será que compostos de coordenação podem ser usados como fármacos? A resposta é que, apesar da maioria dos fármacos serem compostos orgânicos, já existem fármacos inorgânicos. Então, nós podemos sim utilizar compostos inorgânicos, compostos de coordenação, como metalofármacos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. O dimercaprol, apesar de não ser um fármaco inorgânico, ele é utilizado no tratamento de pessoas que tiveram contaminação por metais pesados, como mercúrio, em alguns casos ouro. Então ele consegue complexar esses íons metálicos e é uma parte do tratamento nesses casos. Aqui eu tenho algumas estruturas de fármacos de metais. A uranofin, que é usado no tratamento de artrite reumatoide. A cisplatina, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ela, que é uma das partes mais importantes da química bioinorgânica, foi a descoberta das propriedades dessa estrutura. Os compostos de tecnécio, que são usados como contrastes, né, em exames de imagem de alta resolução. E esse fármaco aqui, Celobar, que é um composto de bário, e eu coloquei esse aqui, depois a gente pode comentar. Já ocorreu um acidente no ano de 2003, em Goiás, 11 pessoas morreram ao ingerir esse contraste para fazer exames também, exames como contraste. E existiam alguns íons bários não complexados aqui, não pouco solúveis, e levou a uma tragédia aqui no estado. Depois a gente pode comentar um pouco sobre esse caso mais específico. Bom, quais são as etapas, né, do desenvolvimento de um fármaco? A primeira etapa é o planejamento. O planejamento ele vem da escolha da doença e o alvo biológico que você pretende estudar. Depois vem a etapa de invenção e desenvolvimento, que essa é a etapa que o químico vai para a bancada, vai para o laboratório e, com os seus conhecimentos, ele vai criar uma novidade, ele vai criar um composto que não existe com propriedades que a gente ainda não conhece e estudar essas propriedades, que é feita através de estudos pré-clínicos, que são os estudos iniciais, os estudos in vitro, e em alguns casos, dependendo dos resultados in vitro, a gente começa a partir para os estudos em vivo. Pode começar com alguns animais de laboratório, né, e até avançando dependendo dos resultados. Uma parte bem difícil que a gente tem é o estudo de metabolismo e interpretação de mecanismos de ação celular. Algumas vezes é impossível chegar num resultado plausível de como que esses compostos agem, devido à grande complexidade dos organismos vivos. Alguns químicos trabalham buscando, né, análise de relação de estrutura-atividade desses compostos. Nem sempre também é possível, mas sempre que possível é interessante. E por último, vem a fase de testes clínicos, que vocês já devem ter ouvido falar, né, bastante na televisão, devido aos testes clínicos que estão sendo feitos para a vacina contra a Covid-19, para essa doença que provocou uma pandemia, né? E por isso que a gente está na apresentação aqui virtual e não presencial. Bom, para vocês terem uma ideia, a demora desde o planejamento até a comercialização de um fármaco é aproximadamente 15 anos de pesquisa, de estudo e muitos milhões de dólares que algumas empresas farmacêuticas precisam investir para chegar nessa etapa.
Bom, nesse caso aqui, o composto que eu vou mostrar, nós tentamos avaliar as propriedades anticâncer. Para isso, nós precisamos saber o que é o câncer. O câncer é uma doença, em alguns casos, extremamente grave, né? Que provoca o crescimento desordenado de células. Existem alguns fatores, tá? Vou falar aqui de forma mais geral. Existem alguns fatores que podem provocar esse crescimento anormal. Alguns danos no DNA podem causar. E então esse crescimento anormal ele está relacionado diretamente com o ciclo celular. Então nós temos que ter um conhecimento do ciclo celular. Quando uma célula sofre algum dano, alguma mutação que pode levar essa célula a virar um câncer, o próprio organismo ele tenta eliminar essa célula, ele tenta matar essa célula. Existem alguns pontos de checagem. Esses pontos de checagem, na maioria das vezes, funcionam muito bem, né? Por isso que a gente consegue viver durante muito tempo, na maioria das vezes, sem grandes problemas. Mas por algum motivo não tão específico, esses pontos de checagem podem parar de funcionar. E aí a célula, então, ela não vai ter o ponto para ela parar de crescer, para ela crescer, ela vai apenas se desenvolver. Em alguns casos, esse crescimento anormal pode levar à morte de algum órgão específico que provoca a morte do indivíduo. Então, quando a gente vai estudar câncer, o DNA é uma parte da molécula bem importante que a gente vai levar em consideração. Se o nosso composto consegue atingir o DNA, se ele interage com o DNA ou não. Essa é a primeira etapa, esse é um planejamento inicial. Quando a gente fala de compostos metálicos na medicina, o composto mais importante é a cisplatina. Ele é um fármaco, tá, já utilizado na maioria dos tratamentos de câncer atualmente. Essas propriedades desse composto foi descoberta pelo físico Barney Rosenberg nos Estados Unidos na década de 60. Ele fazia alguns experimentos sobre o crescimento de bactérias e por algum motivo as colônias de bactérias deixaram de crescer. Na sua investigação, na sua pesquisa, ele descobriu que foi devido à presença dessa molécula aqui que foi gerada no meio. Pouco tempo depois ela foi patenteada, foi liberada para uso pela FDA, que é a agência de regulação americana. E para vocês terem uma ideia do impacto dessa molécula na vida das pessoas, antes do uso da cisplatina no tratamento de câncer, pessoas com câncer de testículo, por exemplo, tinham em média 90% de chance de óbito. Então, o índice de mortalidade era acima de 90%. Com o uso da cisplatina, o índice de mortalidade caiu abaixo de 10%. Então, é um feito notável e isso chamou a atenção, lógico, dos grupos de pesquisa ao redor do mundo. Se essa molécula ela é tão eficiente, ela é tão útil para o tratamento do câncer, provavelmente outros compostos metálicos também serão. E isso começou-se a estudar outros metais. No nosso grupo de pesquisa, nós já trabalhamos, o meu orientador já trabalha mais de 30 anos com compostos de rutênio. Esse aqui é um complexo que a gente chama no laboratório de precursor, porque ele já é utilizado há bastante tempo, e a gente parte dele para obter outras estruturas. O centro metálico é o rutênio, ele tem um ligante bipiridina, um ligante fosfina ou bifosfina, que tem 2 átomos de fósforo, e 2 ligantes cloro. Nós fazemos a reação, no composto que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, onde eu substituo os 2 átomos de cloro por um outro ligante bipiridina, idêntico a esse. Então eu fico com 2 ligantes iguais e uma bifosfina. A reação é feita em acetona seca, eu adiciono a diimina, né, que é a bipiridina, com perclorato de prata. O perclorato de prata é para que a prata forme um sal pouco solúvel com o cloro e consiga retirar esse cloro aqui da esfera de coordenação entre o ligante. Bom, como que eu faço essa reação, né? E como que eu sei que o produto obtido de fato foi esse? Vocês, como alunos de química, devem saber já que nós não conseguimos ver os átomos.
mas nós conseguimos fazer medidas indiretas. A primeira medida que a gente já tem, o primeiro indício de reação, é que o precursor ele tem uma solução avermelhada, é uma solução vermelha. Após a reação, ele passa a ser uma solução amarela. Só isso não é a garantia de que eu obtive esse composto. Que teve uma reação, teve, mas ainda não dá para a gente garantir que é essa estrutura. E é isso que eu vou mostrar para vocês, como que eu vou garantir que eu de fato obtive essa estrutura. Certo? Então, como que a gente prova que a estrutura obtida é a esperada? Nós vamos fazer análises. Existem várias técnicas de análise molecular, tá? Que são usadas na química orgânica e inorgânica. Nós temos aqui análises bem simples, como condutividade e análise elementar. Eu não vou falar sobre essas técnicas, mas se tiver alguma pergunta no final podem falar. Eu vou falar principalmente da técnica de RMN, que é muito utilizada, como a elucidação estrutural, eletroquímica, técnicas eletroquímicas. Também não vou focar no infravermelho e UV, apesar de ser técnicas bastante utilizadas. A cristalografia de raio-x, que é a técnica moderna mais importante na elucidação de estruturas. Tá? E também como que nós utilizamos alguns softwares de química para avaliar, para aprofundar o conhecimento sobre essas estruturas. Certo? Então, essa primeira análise aqui, eu vou mostrar para vocês a voltametria cíclica. A voltametria cíclica ela é uma técnica que analisa, a gente coloca, né, tem o potenciostato, a gente vai variando a potência. Ela é cíclica por quê? Porque eu subo a potência, né, o potencial elétrico e diminuo. Quando eu aumento esse potencial, vai chegar um ponto que ocorre a retirada de um elétron, ou seja, um processo de oxidação do metal. E quando eu volto, vai ocorrer a redução, certo? O precursor, eu sei qual que é o potencial que ele oxida e que ele reduz. O potencial de oxidação é 744 milivolts. Após a reação, o potencial vai para 1600 milivolts. E aqui na região de 744 não apresenta mais um sinal aqui de oxidação e redução. O que me indica? Que eu gastei todo o precursor e formei uma nova espécie. Certo? A técnica de ressonância magnética nuclear de fósforo é a técnica mais utilizada por nós no laboratório. Nós utilizamos essa técnica até para acompanhar a reação. Como que é a ideia básica do RMN? O RMN ele indica qual é o ambiente químico que o átomo está. Esse átomo de fósforo aqui do precursor ele está num ambiente químico que ele está numa posição trans a um átomo de cloro. O outro átomo de fósforo está na posição trans ao nitrogênio. Ou seja, esses átomos estão em ambientes químicos diferentes. Então, eles vão apresentar sinais diferentes no espectro de RMN. Como eu tenho dois ambientes químicos, eu apareci aqui dois sinais. Após a reação, eu coloquei dois ligantes iguais. Esse átomo de fósforo passa a estar numa posição trans ao nitrogênio. Esse átomo de fósforo trans também ao nitrogênio. Então, o ambiente químico é muito semelhante, pela minha proposta. Então, vai aparecer apenas um sinal no espectro de RMN, de fósforo. Tá? Então, já é mais um indício de que a estrutura foi obtida. Então, tá aí os sinais. E aí a gente parte para uma outra análise, que é a análise de RMN de hidrogênio, ou RMN de próton. O RMN de próton ele nos dá informações tanto qualitativas quanto quantitativas. Ele me indica, eu posso ver aqui as regiões que eu tenho os átomos não aromáticos, ou seja, átomos alifáticos que estão aqui na fosfina, e todos esses hidrogênios aqui aromáticos. No espectro, quando ele tem uma resolução boa, a gente consegue integrar a área desses sinais aqui e eu conto a quantidade de hidrogênios. Tá? A integral tem que ser equivalente ao número de átomos de hidrogênio na estrutura. Quando a integral é exatamente o mesmo número, então você já tem também mais um indício muito forte de que obteve a estrutura. Certo? E por último, para finalizar, né, essa caracterização, nós usamos a difração de raio-x de monocristal.
Quando você consegue obter um monocristal, não tem mais dúvida nenhuma, a estrutura é essa e não tem o que questionar. Qual é a dificuldade? É obter um monocristal. É muito difícil de obter um monocristal, não são todos os sistemas que cristalizam, mas quando cristaliza a gente consegue medir, consegue fazer essas análises. Aqui a gente consegue ver o precursor, que eu mostrei para vocês inicialmente, que tem 2 átomos de cloro, e após a reação são substituídos esses 2 átomos de cloro por um ligante bipiridina. Tem aqui os 2 contraíons perclorato, que a carga do complexo é mais 2, e esse aqui é uma molécula de solvente, de clorometano. Bom, eu vou falar para vocês também um pouco sobre alguns softwares e o uso na química. Quando a gente tem as estruturas de raio-x, nós conseguimos gerar os arquivos, né, as coordenadas tridimensionais. Quando não é possível, nós podemos desenhar essas estruturas e depois realizar alguns cálculos. Provavelmente você que é aluno do curso de licenciatura ou de alguma graduação em Química já deve ter visto o software QuemSketch. Com ele você consegue fazer estruturas 2D, 3D, de forma bem fácil, consegue desenhar vidrarias, né? Que a gente consegue ver algumas vidrarias, sistemas para fazer relatórios, é muito importante. O software Avogadro, a gente consegue desenhar estruturas 3D nele. E também temos uma base de dados, que também é um software aqui, com uma base de dados de estruturas cristalinas já medidas. Tá? Então, esses 3 softwares aqui eu apresento no curso, no primeiro período de licenciatura em Química para os meus alunos, para eles já aprenderem a utilizar, né, para facilitar a vida deles durante a graduação. Bom, o software QuemSketch, ele é gratuito, você consegue baixar ele, faz um cadastro no site da empresa, CD Labs, e baixa, e ele é bem tranquilo de usar. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente consegue desenhar uma estrutura de forma bem simples. Bom, aqui, o que a gente vai fazer? Você tem uma tabela periódica que se você clicar ela vai abrir, né, para você escolher um elemento. Aqui você tem os átomos mais simples, os principais átomos da tabela periódica para a gente utilizar. Desse lado aqui, no lado direito, tem algumas tabelas, tem alguns anéis aromáticos, alguns grupos usuais também. Nós podemos desenhar a estereoquímica, tá? Temos aqui a representação, desenha a cadeia carbônica, tem várias opções. Eu vou desenhar aqui um anel aromático com algumas modificações, vou colocar um átomo de flúor nele, desenhar uma piridina, um ligante aqui. Bom, aí você pode desenhar a estrutura que você quiser, né? Tem também uma opção aqui nesse software que você consegue gerar a estrutura tridimensional e analisar se tem isômeros, tá? Isômero RS, o software também consegue avaliar. É um software bem legal. Aqui, ó, essa opção Optimization, ele vai gerar a estrutura tridimensional. E aí a gente consegue girar. Essa molécula ela é plana, né? Mas se não fosse uma molécula plana, você já veria as coordenadas tridimensionais. Então depois a gente pode voltar, pode tirar alguma dúvida, fiquem à vontade em perguntar. Então, esses softwares eu ensino meus alunos aqui, tá, a utilizarem. Aqui tem algumas estruturas desenhadas. Basicamente é um software gratuito que você desenha a estrutura em 2D e salva com a extensão SK2, que é a extensão padrão do software, ou .mol. A extensão .mol abre na maioria dos programas de química, tá? Isso é interessante. Nós conseguimos visualizar estruturas tridimensionais, gerar animações para você utilizar na sua aula, tá? É bem legal. Montar sistemas e vidrarias, como está representado aqui, a gente consegue fazer para colocar em relatórios, que é uma ajuda muito boa também para os estudantes de química. A gente consegue, além disso, calcular alguns descritores, tá? Como log P, densidade,
massa molar, várias propriedades a gente calcula. Existem alguns artigos já publicados só com propriedades do tipo log-P, que é o coeficiente de partição, né, da molécula, tem importância biológica muito relevante. Então tem alguns artigos já publicados sobre isso. Bom, nós temos aqui também o software Avogadro. O software Avogadro, a gente já só consegue desenhar a estrutura já tridimensional, a gente não desenha bidimensional. Aqui eu desenhei, para vocês verem aqui, um anel aromático, um benzeno. Notem que não está próximo do que a gente espera pelo conhecimento químico de um anel benzênico. Porque o anel aromático, um benzeno, ele tem comprimentos de ligação entre carbonos iguais e comprimentos de ligação carbono e hidrogênio todos iguais. E essa molécula não está simétrica. Na química computacional existe uma situação que a gente fala que a gente vai otimizar as estruturas. Otimizar uma estrutura é achar qual que é a estrutura de menor energia do sistema que a gente desenhou. No software Avogadro a gente consegue fazer isso, tá? Bem fácil de fazer. Então quando eu mando otimizar essa estrutura no software Avogadro, ele já vai achar o mais próximo aqui da realidade que a gente espera para um benzeno, certo? Depois que a gente obtém essas estruturas, a gente pode comparar com os dados reais, com dados da base de dados cristalinas, para ver se os comprimentos de ligação, os ângulos de ligação estão coerentes com a realidade. Então, essa base de dados aqui, nós temos acesso gratuitamente, só você fazer o cadastro. Tá? O Ministério da Ciência e Tecnologia paga todo ano para que os pesquisadores tenham acesso. Aqui é o ambiente onde a gente consegue pesquisar qualquer estrutura. Se tiver uma estrutura cristalina, ele vai encontrar e vai te mostrar comprimento de ligação, ângulos, conformações das moléculas. Para a química estrutural, esse banco de dados é muito importante. Também temos, quando a gente avança um pouco mais, os softwares de cálculo de propriedades estruturais e eletrônicas de moléculas. Nós temos vários softwares, tá? Os dois que eu selecionei aqui é o software Orca, que ele tem uma licença gratuita, então a gente consegue calcular várias propriedades, espectros teóricos nós conseguimos calcular. E temos o software Gaussian. O Gaussian é o software que o Instituto Federal Goiano Campos Séries possui. Só que ele é pago, a licença é quase $7.000. E devido à dificuldade, né, do desenvolvimento de pesquisas na área prática, em laboratório, para caracterização, eu resolvi estudar esses softwares de química teórica e grande parte da minha pesquisa, dos artigos que eu já publiquei, estão relacionados com a química teórica, apesar da minha formação ser prática. Então, basicamente, o que é um cálculo de química computacional? Nós temos um arquivo de texto com as informações, né, com a forma de escrita que o software exige, que a gente chama de input. Esse arquivo de texto ele é submetido a um programa, no caso aqui o Gaussian. Ele calcula as propriedades que você mandou ele calcular aqui nesse arquivo de texto, calcula e gera um arquivo chamado .out, um arquivo de saída, tá? Um output. Esse output a gente consegue abrir ele num software gráfico e aí você vai ver a sua estrutura com as suas propriedades, certo? Basicamente é isso que a gente faz num software de química computacional. Lógico que não é tão simples, né? Tão básico assim, mas isso aqui é uma visão geral. Bom, para vocês terem uma ideia, eu vou apresentar aqui a molécula de fosfina. Eu desenhei uma molécula totalmente plana, que tem um átomo de fósforo e 3 anéis aromáticos ligados. Pelo conhecimento químico, né, não é coerente que a molécula seja plana. Então eu desenho essa estrutura tridimensional, crio o input, peço para calcular a otimização. O programa então vai retornar qual que é a estrutura mais provável que a gente tem aqui. Depois disso, eu consigo calcular e ver
as propriedades espectroscópicas, como os espectros de infravermelho, UV, RMN, tudo isso a gente consegue calcular. E eu posso falar de forma mais detalhada, caso alguém tenha interesse em saber. A gente consegue analisar a energia de orbitais, também, tá? Essa parte é muito interessante. A gente consegue formar o orbital de forma visual, a gente consegue gerar as estruturas, é bem legal. No meu trabalho, eu calculei 3 complexos, meu trabalho de doutorado, calculei otimização, calculei RMN teórico, e aqui eu tenho os dados dos dados de difração de raio-x de amarelo e os complexos calculados em vermelho. Veja que é muito parecido, né? O dado experimental e o teórico. Então eu calculei o RMN de hidrogênio, porque teve algumas diferenciações, algumas separações de prótons que eu não esperava, que não é relatada ainda na literatura. Eu tinha uma ideia do que poderia ser, mas não tinha nenhum dado para provar. Então nós fizemos os cálculos, no caso eu fiz, e vi que a separação era devido à interação entre orbitais da molécula de imina e das fenilas, devido a uma interação do tipo p-stacking offset, certo? Então isso aqui me ajudou demais na análise dos meus dados. Depois, então, a gente obteve esses compostos, garantiu a estrutura, a pureza, fizemos alguns testes, alguns ensaios biológicos. Nós fizemos estudo de citotoxicidade nessas linhagens celulares, linhagem célula tumoral de mama, próstata e célula de próstata não tumoral. Então, e nós fizemos a interação com DNA e HSA dos compostos. Essa aqui é uma tabelinha de IC50. IC50 é a quantidade do composto que você precisa adicionar para matar metade das células que você está analisando. O composto que eu apresentei para vocês é esse aqui. Então, ele tem os valores de IC50 bem baixos. Os ligantes livres não apresentam atividade citotóxica, os complexos apresentam. E a cisplatina, que é o fármaco de referência, tem esses valores aqui de IC50. Esse composto que eu mostrei para vocês tem valores nessa linhagem tumoral menor do que o fármaco de referência. Nesse aqui ele é um pouco maior, porém o meu composto ele não foi tão efetivo porque ele também é ativo em células não tumorais. A gente busca um composto que seja ativo em células tumorais e não tem atividade em célula normal. Continuando aí, nós fizemos estudos de interação com o DNA, vimos que existem 3 mecanismos de interação principais, né? Que é intercalação, ligação covalente, intercalação e interação eletrostática ou não interação. Os meus compostos, inclusive esse que eu mostrei para vocês, ele interage muito pouco com o DNA. Porém, ele tem atividade antitumoral, então provavelmente o DNA não é o alvo principal desse composto. Para descobrir, a gente teria que fazer alguns testes adicionais. Fizemos o estudo de interação com HSA. A HSA é uma proteína, a proteína mais abundante, né, no nosso sangue, que tem a capacidade de carregar alguns compostos. É interessante saber se o seu composto interage com a albumina para ser levado em vários locais do organismo. Então nós fizemos esse teste e, por último, fizemos o teste de ensaio de apoptose, porque, como eu disse para vocês, um composto, um fármaco anticâncer, ele deve levar as células tumorais à morte por apoptose. Existem outros mecanismos de morte. Tá? Aqui, então, a gente tem uma comparação, o controle, o experimento ele é dividido, aqui o resultado ele sai nesses 4 quadrantes. Esse primeiro quadrante indica as células viáveis, então célula que está viva, está normal. Esse aqui é o controle, então ele tinha que estar vivo mesmo. Esse aqui é um fármaco de referência, ele começa a levar à apoptose das células. E esse aqui é o meu composto. Em 5 micromolar, que é abaixo do IC50, eu vejo que o meu composto começa a levar a 54% das células cancerígenas aí à morte.
por apoptose, e isso é bom. Por outro lado, as células normais também ele induziu a apoptose. Então, esse é o ponto fraco do composto. Esse trabalho aqui ele gerou uma patente, tá, do meu trabalho de doutorado, em parceria entre o IF Goiano e a UFSCar. Então, já foi depositado alguns outros compostos que têm atividade anticâncer. E o que eu queria mostrar para vocês é como que a gente parte, como que a gente planeja e chega até a análise de propriedades citotóxicas de um complexo. Nesse caso aqui, né, a gente sintetiza e caracteriza por várias técnicas físicas, espectroscópicas e teóricas. As ferramentas computacionais são muito importantes na compreensão mais aprofundada das características dos compostos. Tá? O composto de rutênio analisado ele tem atividade biológica, como os dados mostram, e em geral o meu composto ele interagiu bem fraco com o DNA e de médio moderado a forte com HSA. E compostos de rutênio são bons candidatos a metalofármacos. Já existem relatos de compostos de rutênio que chegaram até na fase 3 de testes clínicos, tá? Mas porém na última fase não foi aprovado. Bom, queria agradecer principalmente a professora Ludmila que me convidou, né, toda a comissão organizadora e as agências de fomento, tá? Que são do CNPq, CAPES, FAPESP, que permitiram desenvolver meu doutorado, o Instituto Federal Goiano, onde eu trabalho, né? Continuo fazendo a minha pesquisa, e as instituições que eu trabalhei, e também o Instituto Federal Goiano, Instituto Federal Baiano, campus Guamambi, que me convidou para essa palestra. Tá certo? Caso tenha alguma dúvida mais específica, quiser entrar em contato, podem mandar e-mails, tá? Os professores aí que quiserem, eu tenho a licença do software, a gente pode utilizar. E espero que tenham gostado e qualquer dúvida a gente vai poder conversar aí depois da apresentação. Até mais, muito obrigado.